Senhor Jesus, né, a todos nós. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez, reunidos, né, para poder ouvir a palavra, cultuar o Senhor. Eu gostaria que o irmão voluntário levantasse uma oração, né, para consagrar o culto ao Senhor, a palavra, os louvores para serem louvados. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, como é bom, como é poderoso, Senhor, estar aqui na sua presença, sabendo que o Senhor é aquele que responde às nossas orações, é aquele que caminha conosco, Pai, independente do dia mal, independente do dia leve, o Senhor está conosco. E a tua alegria é a nossa força. Obrigado por tudo que vai acontecer nesse lugar, que nós sabemos, Deus, que o Senhor caminha no nosso meio. E por isso nós estamos aqui cultuando a Ti. O Senhor é a razão e o motivo de nós estarmos aqui, Senhor. Amém. Porque o Senhor é o único digno de ser adorado. Então, Senhor, nós entregamos tudo diante de Ti, nós entregamos tudo diante de Ti. Tudo que vai acontecer aqui, Pai, os louvores, a palavra, que a tua palavra venha falar aos nossos corações. Aquele que entrou triste nesse lugar, Pai, que saia leve. Aquele que entrou, Senhor, com alguma enfermidade, que saia daqui curado. Aquele, Senhor, que entrou aqui aprisionado a uma situação, Deus, que a tua palavra possa falar ao coração das pessoas. Em nome do Senhor Jesus, é que nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Amém. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no Salmo de número 115. Amém? Gostaria que os irmãos lessem os ímpares e as irmãs lessem os versículos pares. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória por teu amor e por tua fidelidade. Porque as nações dizem: onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram. Tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem sons. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Ó sacerdotes, descendentes de Arão, confiem no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Todos vocês que temem o Senhor, confiem nele, Ele é o seu auxílio e seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Sim, abençoará o povo de Israel e os sacerdotes descendentes de Arão. Abençoará os que temem o Senhor, tanto os grandes como os pequenos. Que o Senhor multiplique bênçãos para vocês e seus filhos. Sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. Os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Nós, porém, louvaremos o Senhor, agora e para sempre. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos.
Saulo mexeu comigo no versículo 1, né? Que fala assim: somente a ti, ó Senhor, a ti somente, e não a nós. Seja toda a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Aleluia. Não se trata de nós, irmão, se trata de Deus. Né? A Bíblia diz em Coríntios, capítulo 10, que tudo que façamos, quer comamos, quer bebemos, façamos para a glória do Senhor. Agora nós vamos louvar o hino Ele Veio. Amém? Os irmãos podem se colocar de pé. Nós possamos nos concentrar e louvar o Senhor. Toda a honra e toda a glória seja Deus. Com as coisas aqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá estar de olhar. Quem estiver com ele irá na sua glória.
Deus, irmãos. Agora nós vamos louvar, nunca foi sobre nós. Aleluia. Amém? Conhecimento de Deus,
missões, né? Campanha de missões estaduais. E eu gostaria de convidar o irmão Gilvão para fazer uma oração para a gente, para Deus abençoar os nossos missionários, os trabalhos no Estado. Amém? Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por estarmos aqui, Pai, reunidos. Obrigado por nos dar força, Pai. Para cantar, para orar e para estar aqui, Pai, em união. Nesse momento, Jesus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor olhe pelos nossos missionários, Jesus. Os missionários que são da junta, aqueles também que não são, Pai, aqueles que fazem um trabalho sincero, Pai, que muitas vezes nem apoio tem, mas que resolveram, Pai, abrir mão da sua vida própria, do seu eu, para viver uma vida com o Senhor, uma vida de proclamação, Jesus. Obrigado, Pai, obrigado por o Senhor sustentar eles, Pai. É o Senhor que manda e é o Senhor que sustenta, Pai. Nesse momento, oferecemos orações, Pai, mas também, Jesus, toca o nosso coração para que a gente possa, Pai, ajudar também com as finanças, Pai. Amém. Sobretudo, Pai, leva a sua mão forte, o seu braço forte, Pai. E sustenta, Pai, sustenta, dá aquele fôlego no coração para que eles não desistam, Pai. Dá aquele afago, Pai, que falta, que eles sentem estão próximos às vezes de desistir, Pai, porque o campo missionário não é fácil, Jesus. Mas o Senhor é quem sustenta, o Senhor é quem dá o fôlego, Pai. Eu te pedimos, Pai, continua fazendo o que o Senhor já tem feito. E também, Pai, usa nós, Pai, nos usa essa igreja, esses irmãos, Jesus. Amém. Que também o seu Evangelho seja proclamado por muitos, em Paraíba e em todo o Brasil, em todo o planeta, Pai. Amém. É o que te pedimos, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria convidar também a irmã Beatriz e as crianças para estar aqui na frente. Amém. Queria pedir para a Renata orar a Deus e consagrar as crianças. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te pedir, Senhor Deus, nesta noite, Senhor, seja presente, Senhor Deus, neste ministério, Senhor Deus, que é das crianças, Paizinho querido, abençoe cada pequenino, Senhor Deus, abençoe, Senhor, a Beatriz também, Pai, que vai conduzir, Senhor Deus, essa sala, Pai, em nome de Jesus, Pai, que tudo que for dito, Senhor Deus, venha cair, produzir muitos frutos por essa cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai, que toda palavra, Senhor Deus, seja absorvida, Senhor, nesse coraçãozinho, ó Deus. Nós abençoamos, ó Deus, e que venham muito mais crianças, Senhor Deus, aprender a tua palavra, Senhor, conhecer o Senhor desde pequenino, Pai. Nós abençoamos como igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa a palavra para a irmã Bíblia. Graça, a paz, o amor de Jesus seja com todos. Amém. Irmãos, hoje a gente vai dar uma folguinha para o pastor, que ele está tossindo bastante, né? Então nós estaremos trazendo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E como nós estamos no final de maio, final do mês da família, a gente não poderia deixar de trazer mais uma mensagem sobre família. E eu gostaria de meditar com vocês num texto muito interessante, que talvez vocês já conheçam, mas nós vamos pegar esse texto, conversar sobre ele e trazer lições para as nossas vidas a partir desse texto. Nós vamos orar antes disso? Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos para que a tua palavra seja anunciada a nós como tu queres. E possamos aprender a tua palavra realmente, os ensinos, ó Deus, que o Senhor faz para que transforme as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a entender e também a proclamar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mês de família. Você já vivenciou milagres na sua família? Como o Senhor tem feito milagres nas nossas famílias.
passamos agora por um milagre maravilhoso, que nós louvamos muito a Deus pela cirurgia da nossa filha, né? Nossa filha precisou novamente, pela terceira vez, fazer uma cirurgia na cabeça. Abriu a cabeça e agora colocou uma válvula na cabeça que vem pelo pescoço e vai até o estômago. E eu pensei, Senhor, isso é muito complicado. E ela fez a cirurgia num dia, no outro dia foi para casa. Glória a Deus. Milagres do Senhor. Cada um de nós, com certeza, pode contar o milagre que Deus tem feito na nossa vida. E eu quero meditar hoje com vocês sobre um tema que fala sobre a nossa família, a família como cenário dos milagres de Deus. Eu gostaria que o Israel colocasse ali para a gente os slides e nós vamos estudar esse tema a partir do livro de 2 Reis, a partir do versículo 4. Deus é o Deus de milagres. E Ele continua fazendo milagres nas nossas famílias, assim como Ele fez nessa família que nós vamos estudar. Então, o tema é esse: a família como cenário dos milagres de Deus. E hoje a gente vai conversar especialmente sobre uma família em especial. Uma família que morava lá em Sunem. Sunem ficava na região da Galileia, na região norte de Israel. No tempo do profeta Eliseu. Era uma família composta, a princípio, pela esposa e pelo marido. E a gente vai ver como que Deus se preocupou com aquela família, porque Ele envia o profeta dele para estar visitando aquela família. Uma família que era do povo de Israel, mas uma família que precisava vivenciar o agir de Deus na vida dela. E a gente vai ver então, abrindo as nossas Bíblias agora, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, de 8 a 37, eu acho que a gente vamos a princípio ler somente o verso 8 e o verso 10. O profeta Eliseu, então, enviado por Deus, ele fazia as viagens dele para poder proclamar a palavra do Senhor. Ele estaria em Samaria, que era a capital lá de Israel, da parte de cima, né, do Reino do Norte, e ele andava naquelas cidadezinhas, e uma das cidades que ele visitava era Sunem. E lá em Sunem, ele foi e encontrou-se com uma família. E essa família gostou tanto da visita daquele profeta que ela disse: venha participar da refeição com a gente. Preparou a refeição e ofereceu para o profeta. A gente vê que o povo judeu, ele era muito hospitaleiro. Em vários textos da Bíblia a gente vê o povo recebendo pessoas com muito carinho. E isso fazia, não era só uma cortesia social, como às vezes a gente faz, não. Fazia parte da cultura deles, porque eles se lembravam que eles tinham sido escravos e eles precisavam também de receber benefícios de outras pessoas. Então Deus, na lei de Moisés, colocou que eles tinham que cuidar das pessoas que os visitavam. E eles faziam isso com muita alegria. Então, Eliseu, sempre que passeava por ali, ele passava nessa família. Vamos ver, então? Você podia colocar para a gente 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8? Vamos falar juntos? Certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. Olha só, a hospitalidade não foi um dia só, não. Sempre quando ele passava, já parava lá. E aí,
gente, olha a generosidade dessa família. Vamos ver o verso 9, vamos lá? A mulher disse ao marido: sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Do verso 10. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Olha a generosidade dessa família. Eles se sentiram abençoados com a presença daquele homem de Deus. E eles falaram: olha, mas ele, coitado, ele viaja para lá e para cá. E às vezes ele tem um lugar para ficar. Não tinha hotéis naquele tempo, gente. As famílias eram famílias que nós vimos nos bereanos lá, a casinha do povo como que era. Era uma casinha que ficava junto os animais, ali tudo junto, né? E essa aqui fala que a mulher era rica. Na verdade, essa riqueza dessa mulher significava que eles tinham condição de aumentar um pouquinho a casa deles. E foi isso que ela fez. Chegou para o marido e falou assim: olha, eu vejo que esse homem que vem aqui é realmente um homem de Deus. Ela tinha discernimento de reconhecer quem era de Deus e quem não era. E é interessante que ela, reconhecendo que aquele homem é um homem de Deus, ela abre o seu lar e ela tem a ideia e fala com o marido dela: vamos fazer um quartinho, vamos fazer um puxadinho, né? Para que quando esse profeta passar, ele possa descansar antes de seguir viagem. Olha que generosidade. Será que você estaria disposto a fazer um puxadinho para receber alguém? Às vezes a gente fica preocupado até de receber pessoa que a gente conhece. Imagina quem não conhece tanto. Mas essa mulher, essa família, porque o marido concordou, e eles fizeram realmente. Vamos lá, coloca pra gente o número 1. E antes da gente entrar no número 1, vamos falar essa frase para ficar bem no nosso coração. Os nossos atos de bondade, em obediência e amor ao Senhor podem abrir a porta para experimentarmos a manifestação do poder de Deus. E a gente vai ver nessa história exatamente isso. Aquela generosidade daquela família abriu a porta para que eles experimentassem o agir de Deus na vida deles. Número 1, vamos lá. Uma família como sinal de milagres de Deus. É a sunamita, o marido, recebendo lá o profeta Eliseu, né? Eles ficaram tão felizes que resolveram, então, próximo, fazer o quartinho. Então, a gente vai para o número 1, do ponto do nosso sermão. Uma família onde há generosidade e disposição para servir. Nós estamos falando sobre o tema de que uma família que seja cenário para o agir de Deus, para os milagres de Deus. Precisa ser uma família onde há generosidade e disposição para servir. Ela fez um quartinho simples, do jeito que eles podiam. Vamos pôr uma caminha lá, uma mesinha para ele poder estudar, né? uma lamparina, para que ele possa chegar e descansar. E a gente vê que eles fizeram isso por amor. Não fizeram para receber nada em troca. Fizeram porque queriam ser bênção na vida do profeta. E a gente vê que ela foi movida, a sunamita foi movida por compaixão, né? E ela foi sensível à necessidade daquele profeta que estava sempre viajando também com Geazi, que era o discípulo dele. E ela teve o coração aberto, ela e o esposo, para poder servir através da sua família. Será que nós estamos dispostos a servir a Deus através da nossa família? Será que nós estamos dispostos a abrir os nossos lares para Deus usar?
que o nosso lar seja cenário do agir de Deus? Ou será que nós pensamos no nosso lar, a casa é minha, não tem ninguém aqui para poder perturbar, não? Mas às vezes Deus quer que nós abramos os nossos corações primeiro, para que nós abramos os nossos lares, para que os nossos lares sejam também um cenário do agir de Deus e dos milagres dele. E ela fez isso. E aí, a gente vê que ela exerceu a hospitalidade. A gente vê que na Bíblia, além do Velho Testamento, o Novo Testamento fala também que nós precisamos ser hospitaleiros. Lá em Hebreus, no capítulo 3, verso 2, fala que alguns, sem saber, hospitaram anjos. Quando a gente abre a porta para a obra de Deus, nós não temos noção do que Deus pode fazer, do que as pessoas que Ele pode enviar para agir na nossa vida, na vida da nossa família e na vida, às vezes, da comunidade também. Né? Então, olha só. Peçamos, então, um coração sensível a Deus. Coloquemos o nosso lar à disposição de Deus, porque a verdadeira generosidade sempre vai preparar um lugar para que Deus possa agir. Generosidade. As nossas famílias precisam aprender a serem mais generosas, não pensando só em si próprios, mas pensando também em outros. Né? O Evangelho nos ensina isso. Mas a história continua. Vamos ver 2 Reis, verso 11 a 13. O profeta Eliseu ficou tão feliz com aquela demonstração de carinho que olha só o que aconteceu. Vamos lá, a partir do verso 13, a gente vai ler mais um pouquinho da história. Só um minuto. 2 Reis 4, a partir do verso 13. Eu posso ler aqui. Se é difícil, a gente lê aqui. Vamos lá. Não, tá bom, mas já penso esperando. A partir do verso 13, diz assim, olha. Aliás, 11. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao quarto. Já estava pronto. Subiu ao quarto para descansar. E aí ele chamou o servo Geazi dele e disse, chame a Sunamita. Quando ela veio, Eliseu falou o seguinte, Geazi, diga para ela, nós somos gratos por sua bondade e o seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército. Estavam gratos. Eles queriam fazer alguma coisa por ela porque ela estava sendo bondosa. Gente, e olha a resposta dessa mulher. Não. Minha família cuida bem de mim. Com essa frase, ela estava mostrando contentamento com aquilo que ela tinha. E a gente vai para o número 2. Né? O número 2 da nossa reflexão, que fala o seguinte, a família, né, que é cenário dos milagres de Deus, é uma família que demonstra contentamento com aquilo que é. Ou seja, reconhece as bênçãos que Deus tem dado e não fica reclamando. Tem as coisas, não está bom. Quanto mais não está bom, quero mais. E acaba nem tendo tempo para Deus. Porque não está contente com o que tem, não sabe perceber as bênçãos de Deus de cada dia. E aquela mulher, ela percebeu isso. Ela assim, não preciso de nada não. Não precisa falar para o rei sobre mim, nem para o comandante, não. Está tudo bem. Eu tenho a minha família, a gente se cuida. Olha que coisa linda. Quando a gente pode dizer, gente, a gente tem apoio da família, e isso é muito bom. Mostra que uma família que é cenário dos milagres de Deus é uma família que sabe reconhecer o que Deus tem dado, sabe se apoiar de tal forma que possam até ajudar outros.
e não fica reclamando, não fica sempre achando alguma coisa para poder falar que não está bom. E aí é uma lição para a gente, né? Porque o povinho para reclamar somos nós, não é mesmo? A gente reclama que está frio, a gente reclama porque queria uma coisa nova, queria uma comida nova, e queria uma casa nova, e nada está bom. Um emprego novo, demora para conseguir um emprego, quando consegue, esse emprego não está bom, né? Eu quero outro. E assim vai nessa reclamação, e isso existe, é falta de contentamento. Porque o contentamento, gente, é o estado de espírito de quem sente mental e emocionalmente satisfeito. E não depende das conquistas econômicas ou conquistas materiais, mas a pessoa está bem. E eu me lembro de Paulo, lembra que Paulo falou? Sem ter fartura, sem ter necessidade, posso todas as coisas na força que o Senhor me dá. Isso é contentamento. Paulo aprendeu a lição do contentamento. Eu tenho o que eu preciso. E se eu precisar de mais alguma coisa, se Deus achar que eu preciso, Ele vai dar. Né? E a gente vê então que isso e aprende também a dar graças. Lembra que 1 Tessalonicenses fala? Em tudo dai graças. E a gente peca nisso também. Às vezes a gente até fala graças a Deus, mas com jeitinho de estar reclamando, sabe? Graças a Deus. Não. Quando a gente fala graças a Deus, Senhor, obrigado. Tá difícil, mas eu sei que o Senhor está com a gente. O Senhor está no controle. Porque Deus, quando Ele está na família, Ele não perde o controle. Se você tem o Senhor Deus como o Senhor da sua família, pode ficar tranquilo, pode chover canivete, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Amém. Vamos lá então? Número 2, passa pra gente. Uma família onde há contentamento, foi o que nós falamos, né? Uma família onde há contentamento, uma família que sabe dar graças por aquilo que ela tem. É pouco, mas se o Senhor está comigo, eu posso todas as coisas. Né? E a gente vê que isso vai sendo trabalhado e ela fica tão feliz, né, com aquela coisa assim, fala que não precisa. Mas aí a gente continua a história. E a gente percebe no texto que Eliseu ficou assim, mas não é possível, ela precisa de alguma coisa. Mas ela não fez aquela bondade para poder receber nada em troca. Ela fez porque ela queria, né? Ser bênção. Mas o Geazi, que era uma pessoa bem esperta, ele chega para Eliseu e fala o seguinte: Senhor, sei de uma coisa. Essa mulher não tem filhos. E o marido dela é velho. Então, não tinha como de ter filhos. E ela devia ser bem mais jovem do que era comum naquele tempo, né? As mulheres serem bem mais novas do que os maridos. E ela não tinha filho. E a gente sabe que em Israel, uma mulher sem filhos era discriminada. Era uma mulher que era considerada, às vezes, até amaldiçoada porque não tinha filhos. Mas a gente percebe que nem isso a sunamita falou. Ela estava no contentamento. Em tudo dai graças. Eu não posso ter filhos? Em tudo dai graças. Diferente de Ana, que ficou lá chorando, Senhor, eu quero. Está vivendo uma outra situação. Mas a sunamita não. Ela estava contente com a situação, mas lá no coraçãozinho dela, com certeza, existia a vontade de ter um filho. E quando Jesus falou isso para Eliseu falou assim: olha, Deus pode todas as coisas, né?
E ele chama a sunamita e fala para ela. E o texto continua, olha só. Chame de novo, disse Eliseu. A mulher voltou. E quando ela estava na porta do quarto, Eliseu disse para ela: ano que vem, por esta época, você estará com um filho nos braços. E aqui os milagres começam a acontecer. E ela assustou. Não, meu Senhor, por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Ela tinha medo de ficar muito feliz depois, porque ela estava numa situação de contentamento. De repente gerou uma expectativa. Ai, por favor, não me dê falsas esperanças. Mas ela confiou. E de fato, ela ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, assim como Eliseu tinha dito. E o menininho cresceu. O menininho cresceu e já pequenininho assim, já foi ajudar o pai na lavoura. E um dia bem quente, o menino lá trabalhando também junto com o pai, e ele começou: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Aí o pai ficou preocupado, ele leva a mãe dele. É isso que os pais fazem geralmente, né? Não é isso? Leva a mãe dele. E levaram mesmo o filho para a mãe. E ela pegou nos braços dela, pequeno, que ela conseguia pegar nos braços, né? Mas, quando chegou por volta de meio-dia, o menino morreu. Imagine o coração dessa mulher. Como assim? Eu não estava nem esperando que ia ter filho, de repente eu tenho e agora não vou ter mais? Eu me lembrei de Abraão. Esperou tanto o dia da promessa, e aí quando o menino já está maiorzinho, Deus faz entrega ele para mim. Abraão deve ter pensado: como assim? Mas a sunamita, ela viu que o menino faleceu. E a gente percebe como essa mulher exerceu um autocontrole muito grande. Ela pegou o filho nos braços, subiu no andar de cima, onde ficava o quartinho do profeta, deitou ele na cama do profeta e mandou um recado para o marido dele. Olha o recado. Verso 22 fala o seguinte: mande um dos servos e uma jumenta, para que eu vá depressa falar com o homem de Deus. E volto em seguida. E o marido perguntou: mas por que hoje? Por quê? Não é festa de lua nova, bem sábado, não é dia de culto, por que você vai lá falar com o homem de Deus? Ela falou assim: não se preocupe. E o marido concordou. E aí então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: rápido, vamos rápido. Só diminua o passo quando eu mandar. E partiu então para se encontrar com o homem de Deus. O homem de Deus, Eliseu, estava lá no Monte Carmelo. Ficava mais ou menos uns 30 quilômetros dali. E ela foi de jumento. Ia demorar mais ou menos 1h30 para poder chegar até. Gente, ela não contou para o marido o que tinha acontecido, que o filho morreu, não. Veja a fé dessa mulher. Ela não contou, porque eu vou agir, eu vou buscar a Deus, vou falar com o profeta, porque acho que ele pensou assim, ele é assim com Deus, eu preciso falar, preciso resolver esse problema. E ela pegou o jumentinho e foi andando. Pode colocar o número 3 ali. E a gente vai ver que
A terceira parte. Colocou isso, né? Isso, a terceira. Que é a família como cenário dos planos de Deus. Essa família, além de ter a generosidade, além de ter o contentamento, é uma família que também tem autocontrole e perseverança. Não apareceu ali, né? Pois é o seguinte, ela teve o filho, uma família onde autocontrole e fé perseverante. Ela teve o filho, perde o filho, manda no jumentinho e vai atrás. E vai atrás do profeta. E uma coisa muito interessante, porque o Geazi, que era o discípulo de Eliseu, vi que ela, lá está vindo a sunamita. E o Eliseu vai lá ver o que ela está precisando. E vê se está tudo bem, né? E ele vai correndo lá, encontra com ela no caminho e fala, está tudo bem com você, tudo bem com seu filho, tudo bem com seu marido? E ela, está tudo bem. Olha o autocontrole dessa mulher. Ela queria falar com quem? Com Eliseu. Né? Com o profeta Eliseu. E ela não queria perder tempo de ficar dando explicação nenhuma. E ela fala, está tudo bem. A mulher estava lá com o filho morto em cima da cama. O marido nem sabia. E ela fala, está tudo bem. E eu fiquei me colocando no lugar do Senhor, tem misericórdia, eu não sei se eu teria essa coragem de falar, está tudo bem. Mas eu comecei a perceber, aquela mulher fala que está tudo bem, porque a fé dela, naquele Deus que deu o filho que não seria possível, era uma fé que sabia que Deus tinha o poder de, inclusive, trazer a vida de novo para aquele filho. Assim como Abraão. Quando ele levou o filho para sacrificar lá no monte, Abraão também tinha certeza que o mesmo Deus que tinha pedido o filho em sacrifício, Deus poderia novamente dar vida para o filho dele. E a sunamita tinha essa fé perseverante, um autocontrole, não se descabelou, não saiu gritando igual uma louca. Não. Ela falou, está tudo bem. Manteve o autocontrole. Isso é bênção na nossa família. Quantos de nós tem, às vezes, nossas famílias judiadas, tem as nossas famílias machucadas por falta de autocontrole, por falta de saber falar na hora certa, por falta de esperar o tempo certo de agir. Mas a sunamita teve fé perseverante e autocontrole. E quando ela chega, aí sim, quando ela chega lá para conversar com Eliseu, aí ela se prostra. E aí ela coloca o coração dela como estátua. Quando ela chegou, verso 27, quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi se afastava, mas o homem de Deus disse, deixa-a em paz. Ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Deus não tinha falado para Eliseu o que tinha acontecido. E aí ela fala. Então a mulher disse, acaso eu lhe pedi um filho, meu Senhor? Não disse para não me dar falsas esperanças? E aí Eliseu fala assim, prepare-se para viajar, Geazi, vai lá, pega o meu bordão, coloca em cima do filho dela. E ela diz, não, o senhor vai também. O senhor vai também. Eu só vou sair daqui quando o senhor estiver indo comigo. O senhor não é o representante de Deus, o senhor vai comigo. E ele foi. E ele foi. Geazi foi à frente, né? Correndo. Chegou lá, colocou o bordão como Eliseu tinha mandado, mas o menino continuou do mesmo jeito. Mas aí quando chega Eliseu, ali no quarto, e olha o menino ali. Eu fico imaginando
coração do homem de Deus, como deve ter ficado apertado. E sabe o que ele fez? O que ele fez? Qual seria a primeira atitude que ele deveria fazer? O que vocês acham? Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Eliseu sabia que ele próprio não tinha poder nenhum para poder resolver aquela situação. Ele dependia de Deus. Ele era um homem de Deus. Ele dependia daquilo que o Senhor fazia. E ele orou. E aí a Bíblia fala, cita uma forma de ele entrou por cima do menino, tipo assim, como se estivesse querendo transmitir, aquecer o corpo do menino, transmitir a vida dele do menino. Ele também estava buscando um milagre. O menino se aqueceu um pouquinho, mas não aconteceu nada. Ele levanta, anda de novo pelo quarto, ora de novo e novamente faz a mesma coisa. E nesse momento, o menino espirra 7 vezes. De repente. E aí o menino senta, né? E ele fala para o servo dele, chama a mãe dele. E aí a gente percebe novamente o cenário dessa família é um cenário de milagre. Porque Deus fez aquilo que era impossível aos homens. Ele fez aquela criança ressuscitar. E aí a gente vai para a terceira parte, né? Uma família que é cenário de milagre. Além de haver tudo isso, ela exige que exista uma gratidão a Deus. Sabe qual foi a primeira atitude da mulher sunamita? Quando ela entra no quarto e vê o menino vivo? Imagine se fosse você, mãe. A gente ia correr lá pegar o filho, né? Ela não fez isso. Ela se prostra no chão. Ela agradece a Deus o poder dele, o agir dele, trazendo vida para o filho dela. Trazendo milagre novamente na família dela. Ela se mostrou grata. Ela se mostrou uma mulher que honrava o Senhor. Pode colocar, passa o outro, olha só. Então, uma família, a família que é cenário dos milagres de Deus, é uma família que reverencia e mostra gratidão a Deus. Os últimos versículos falam o seguinte: Eliseu chamou Geazi e disse, chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse, aqui está sua filha. Ela caiu aos pés do profeta, se curvou, e aí então pegou seu filho e saiu. Aquele lá, foi lá, mais uma vez, mais um cenário do milagre, do agir de Deus, a transformação que Deus faz, a vida que Deus traz ao outro. E aí a gente conclui. A gente conclui esse texto pensando o seguinte: nesse lar, ele passou por provas, recebeu milagres e passou por provas. Não pensem que pelo nosso lar Deus está presente, Deus está conosco, Deus está fazendo milagres. Ele não vai permitir que cheguem as provas. Elas chegam. As lutas chegam. O coração às vezes fica apertado.
Mas nós precisamos ter o autocontrole e a fé perseverante de crer que Deus também está no controle da situação. Amém. E aí a gente lembra daquele cântico lindo que a gente pode cantar juntos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. E a gente não adora a Deus somente pelo aquilo que Ele faz, mas pelo aquilo que Ele é. Porque quando Deus quer fazer os milagres na nossa vida, nem sempre vão ser aquilo que a gente quer, os milagres que a gente quer. Mas mesmo assim, Ele continua fazendo milagres. E o maior milagre que Ele fez foi nos dar a possibilidade, né, de reconhecermos-nos como pecadores e aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que faz o que, gente? Que nos dá a certeza de uma vida eterna com Ele. Amém. Que aqui as coisas difíceis vão passar um dia e nós estaremos na glória com Ele. E Ele não quer salvar simplesmente a nossa vida, mas Ele quer também restaurar a nossa família. Ele quer fazer milagres na nossa família. E o maior milagre que Ele pode fazer na nossa família é a conversão de cada participante da nossa família. Amém. Quantos nós temos orado por nossos filhos, por nossas filhas, por genros, por nós, por mães, por pais, por irmãos, porque nós queremos ver o agir de Deus, o milagre de Deus na nossa família. E Ele está disposto a fazer. Amém. E Ele só pede que nós possamos estar entregando as nossas famílias a Ele. Que nós o sirvamos com generosidade. Que nós tenhamos disposição em abrir os nossos lares para que os nossos lares, as nossas famílias sejam bênção na vida dos outros. Ele espera que nós sejamos contentes e não murmurando, né? Como a Bíblia diz, não murmureis. Ele espera que nós também tenhamos autocontrole e fé perseverante quando as lutas vierem. E que nós possamos honrá-lo e mostrar a nossa gratidão quando o milagre chegar. Amém. Amém. Eu gostaria que nós lêssemos a última parte. Vamos falar juntos? Uma família cultiva generosidade e disposição para servir, onde há contentamento, em que há autocontrole e fé perseverante, onde há reverência e gratidão a Deus, sempre será cenário do seu agir e de seus milagres. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar por nossas famílias. Estamos encerrando o mês das famílias e gostaria que nós tivéssemos agora um momento de oração por nossas famílias. Pensa agora naquele seu ente querido, aquela pessoa que você deseja ver salvo por Jesus Cristo. Aquela pessoa que se mostra dura ou que se mostra indiferente. Coloque nas mãos de Deus o seu lar, a sua casa. Como se você, simbolicamente, estivesse entregando a chave da sua casa para o Senhor. Deus, age na minha casa. Age na vida dos meus filhos, das minhas filhas, ó Deus. Age na vida do meu esposo, da minha esposa. Ó Deus querido. Como igreja, nós nos colocamos nas tuas mãos, ó Deus, agora, pedindo, ó Deus, por nossas famílias. Amém. Senhor, nós queremos ver nossas famílias unidas, felizes, contentes, ó Deus, com aquilo que tem, mas principalmente, ó Deus, nós queremos ver nossos queridos e nossas queridas salvos e redimidos por Jesus. Amém. Ó Deus, trabalha, Senhor, no nosso lar. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para termos discernimento das coisas que são tuas e das coisas que não são tuas. Amém.
Afasta-nos, ó Deus, daquilo que nos afasta de Ti. Amém. E leva-nos, ó Deus, cada vez mais a servir, a colocar as nossas vidas diante do Teu altar, a nossa casa aberta, ó Deus, para a Tua palavra, para a proclamação da Tua palavra. Amém. Que a nossa casa, a nossa família seja realmente um cenário de milagres, ó Deus. Que através das nossas famílias outras pessoas possam conhecer Jesus. Outras pessoas possam ter a alegria de alcançar o céu, Senhor. Ó Pai, nós clamamos por aqueles que têm o coração duro. Quebra esse coração, Senhor. Nós clamamos por aqueles que são diferentes. Pedimos, quebra essa indiferença, Senhor. Clamamos, ó Deus, por aqueles que estão doentes. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, traz cura, Senhor, porque nós cremos num Deus de milagres, num Deus que pode todas as coisas. E nós, ó Deus, agradecemos pela Tua palavra, por esta família, ó Deus, que viveu há tantos anos atrás e que hoje nos traz lições que nós precisamos aprender e a colocar em prática. Amém. Ó Pai, nós oramos pedindo e consagrando as nossas famílias ao Teu altar, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Gente, glórias a Deus por esse testemunho dessa mulher, pela fé dessa mulher. Deus seja louvado também por sua vida. Nós agradecemos a Deus pela presença dele aqui entre nós. E foi como foi falado, nós oramos pelas famílias, entregamos elas para o Senhor e também foi feito aqui um apelo. Muito importante, porque o mais importante, Deus colocou no seu coração, no meu coração, o senso de eternidade. Está lá em Eclesiastes capítulo 3. Ou seja, nós ansiamos pelo céu. Nós ansiamos por estar na pátria celestial, a pátria que nos aguarda na eternidade e somente adentra os portais desse local, mediante o seu destino, entregar a sua vida para Ele. Se porventura você desejar que Jesus governe a sua história, governe a sua vida, faça essa simples oração e repete onde você está, aqui sentado, aqui na igreja, e você na internet também nos acompanhando. Se você quer se reconciliar com o Senhor, se você então fala, Senhor, eu estou fraca, eu estou fraco, mas eu quero agora, Senhor, me reconciliar contigo, eu quero estar totalmente entregue a Ti, eu quero que os meus pés fiquem os 2 pés no Teu caminho, não quero, Deus amado, ficar no mundo e também ficar na Tua presença, Senhor. Se você quiser, então, faça a oração, então repete onde você está. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou pecadora. Reconheço que me afastei da Tua presença santa, mas que, ó Deus, eu desejo regressar a Ti. Eu desejo me entregar a Ti, Senhor. Eu abro o meu coração. Recebo o Senhor. Vem, Jesus, entra no meu coração e faça morada, Senhor. Vem, Deus amado, e seja, eu quero servir a Ti por toda a minha vida. E me ajuda, Senhor, a Te servir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Nós oramos também pelas nossas famílias, mas agora eu vou querer orar com você também. Você precisa das orações. Então, feche os olhos nesse momento e nós acreditamos, nós falamos aqui de milagres, gente. Olha, a Bíblia fala de milagres. É impossível não acreditar em milagres. Milagres é uma intervenção de Deus. Deus criou esse universo, essa terra, esse universo. O Criador tem todo o poder para intervir naquilo que Ele criou. Por isso que nós acreditamos em milagres. Será que você precisa de algum milagre na sua vida? Eu quero interceder por você. E Deus há de fazer, mediante o poder e a fé em Cristo Jesus. Senhor, ó Deus querido, Deus dos milagres, Tu és o Deus das maravilhas, Pai. Nós cremos em Ti, Senhor.
Nós cremos, como nós falamos aqui, que o Senhor criou todo o universo. Portanto, o Deus que criou todo esse universo imenso é o mesmo Deus que tem poder para intervir, ainda que contrarie as leis naturais, a ciência, o que o homem fala, o que o homem estuda, o Senhor tem poder para intervir, Senhor. E muito pequenininho nós somos, mas a Tua palavra nos fala, que o Senhor fala, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, Senhor. É a ordenança bíblica sua, Senhor. Pai, eu peço aqui humildemente, pelo meu irmão, pela minha irmã, Deus amado, que Tu possas intervir, Senhor. Tu possas trazer aquela providência do alto dos céus, Pai. Pai, eu oro pela minha irmã e pela minha irmã, Senhor, que o Senhor possa afastar, Deus amado, todo o mal, Senhor. Que Tu possas abençoar a Tua serva e Teus servos, Pai. Ó Deus amado, que possa naquela área, do fundo do coração, que a Tua serva chora, que a Tua serva, Deus amado, Teu servo chora também, o coração aperta. Mas eu peço a Ti, Senhor, intervém e dá a resposta que Teu servo, Tua serva estão te pedindo há tanto tempo, Senhor. E a glória é exclusiva para Ti, Senhor, porque ninguém tem direito a reivindicar glória nenhuma, Senhor, porque do Senhor é a glória, a honra, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. Ó Senhor, muito obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. E olha, gente, tem pela graça do Senhor, nós temos visto milagres acontecendo. Deus tem respondido as orações. E é pelos méritos de quem? Deus, Ele ouve a oração com fé. A oração de um coração com fé. E Deus tem poder. Que Deus possa abençoar. Mas a gente sempre combina, né, igreja? Quando Deus te der a bênção, não deixe de trazer o testemunho, porque edifica tanto, né? A gente fica tão edificado para a gente poder dar o que é glórias ao Senhor nosso Deus. Amém? E notícias agora sobre a transição aqui desse salão, né? Nós estamos, praticamente já está certo, nós vamos mudar para novas instalações, glórias a Deus, e vamos passar por um período de transição. Esse período está entre um mês agora pela frente, de junho, para que a gente possa estruturar. Quem sabe a gente entre um pouquinho em julho também, para fazer tudo com muito capricho, porque Deus merece, né? Então, quando Deus está na causa, Deus abre a porta. Quando Deus está na causa, Deus manda recursos. Pra você ter uma ideia, eu divulguei para uma pessoa essa mudança. Eu sou pastor, eu quero doar mais cadeiras. É incrível, é o Senhor que faz a obra. Então vale a pena estar confiando no Senhor. Vale a pena, porque quando Deus está na situação, não falta recurso. Porque o projeto tem que ser de Deus. O projeto nosso, às vezes falta, né? Puxa, está faltando tanta coisa. Esse projeto nosso, às vezes, né? A gente é falho. Mas Deus, Ele não falha. Depois que eu falo na sua vida também, quando Ele tem um projeto na sua vida, tenha certeza, quando Deus está na causa, Deus vai cumprir. Eu creio muito no que Jó falou para o Senhor. Bem sei que tudo podes. E que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Meu irmão e minha irmã, Deus, Ele tem um propósito para você. E Ele teve um propósito para aquela mulher que a minha irmã, a amada esposa, pregou hoje. E que essa mulher foi tão honrada por Deus que até hoje ela foi lembrada, né? Aquela mulher de Sunem. Gente, Deus tem um propósito na sua vida. E pode ter certeza que Ele vai cumprir. E não tem recurso que vai faltar para Deus poder fazer o que Ele sonhou na sua vida. A melhor oração, gente, que eu aprendi a fazer na minha vida, gente, eu compartilho com minha família da fé aqui. Senhor, não eu, mas o Senhor. Faz de mim o que Tu queres, Senhor. Eu entrego a minha vida, faz como Tu queres. Faz essa oração, gente, você vai ver muitas coisas novas acontecerem. E olha,
E o Senhor, quando Ele dá um vinho novo, nós hoje já pregamos sobre o novo aqui. Quando Deus faz o novo, espera, porque você pode navegar por mares nunca outrora navegados e andar por locais assim, né? Colocar assim, né? Caminho novo. Porque o que Deus Ele tem, o Evangelho sempre é a proposta de novidade de vida. Glórias a Deus. Então, quando nós estamos chegando ao final desse culto, dessa celebração, eu tenho uma visitante aqui, o senhor está nos visitando, né? Esposo da nossa irmã Sueli. O nome do senhor mesmo? Augusto. Augusto está orando por ele, então, amém? Mais ou menos vista pela primeira vez aqui, somente do seu Augusto, então vamos estar orando, então, estender a mão de bênção para o seu Augusto, então, em nome de Jesus. E vou pedir, então, que esteja orando, então, a nossa irmã Cida, amém? Amada, querida, nós louvamos e agradecemos a Deus pela palavra revelada, Deus, ela alcançou sua região com graças. Amém. Amém, Senhor, eu quero abençoar a vida do meu Augusto, a vida da minha família, Deus, que te abençoe a família, que te abençoe a casa, Amém. abençoe a semana dele, Senhor, os projetos, Amém. para as pessoas. Amém. Amém. Igreja, também falta me convocar. Eu lancei no grupo WhatsApp da igreja uma convocação, gente. Eu aprendo que sempre quem convoca a igreja para orar contribui muito para a evangelização desse mundo, gente. Porque quando a igreja ora, as coisas acontecem, não é verdade? Pois sempre quando nós entramos num mês novo, nós dedicamos a primeira semana nos pés do Senhor. Entramos em campanha de oração. A igreja, ela entra em batalha. Porque oração é batalha, gente. Não é porque batalha contra a nossa humanidade, que a gente muitas vezes tem aquela preguiça de querer orar, né? É verdade? E é uma batalha contra o inimigo. Porque o inimigo sabe que quando a gente ora, gente, quando a igreja ora, as coisas acontecem, as obras de Deus acontecem. E você e eu, nós queremos que sejam feitas as obras de quem? De Deus. A nossa obra não, mas é de Deus sim. Então eu convoquei a igreja e já começa amanhã, às 19 horas, vai ser a oração lá nas novas instalações. Tá bom? Acompanhe o calendário, você não pode ficar fora dessa. Acompanhe o que está colocando no grupo da igreja. E você vai ser muito abençoado por Deus, porque olha, nós não nos arrependemos, igreja, de sempre nós orarmos. Que a igreja que ora, Deus faz crescer. A igreja que ora sinaliza, eu quero o Senhor, não quero eu quero o Senhor. A igreja que ora, gente, os milagres acontecem. A igreja que ora, ela avança. A igreja que ora, o Senhor faz o maior milagre. E qual é o maior milagre, gente? Quando alguém se converte. Quando o pecador se arrepende. Olha, gente, muitos milagres Deus faz aqui na terra, não é verdade? Mas qual é o único milagre onde a festa no céu? Quando o pecador se arrepende. Quando alguém se converte a Jesus. Esse é o maior milagre que tem. É o que nós somos. Amém, igreja? Então, se você puder estar amanhã lá, já às 19 horas, vai ser uma oração breve, um período, porque não temos estrutura lá ainda, mas se você puder estar, vai ser uma bênção, podemos orar juntos lá nas novas instalações. Amém, gente? Então, vamos estar nesse momento agora cantando Eu Clamo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Cantemos ao Senhor. Podemos já terminar a família cantando esse canto. Cante de todo o coração, porque é Ele, Jesus, que há de fazer a obra, que nós estamos pedindo tanto pelas nossas famílias. Jesus, quero declarar meu nome sobre toda mente e coração. Não existe paz em tua presença, clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando
Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, Pai, e a suave e doce comunhão do Santo Espírito esteja em teu coração, irmão, em seu coração, minha irmã, sobre a sua família, sobre essa amada igreja Batista de Cunha, sobre as demais igrejas em nossa cidade, e todas as igrejas de Cristo na face da terra. Que o seu lar seja um lar de luz, que o seu lar seja um lar de paz. Quem entrar na sua casa vai ter alegria, vai sentir a presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Cumprimento seu irmão e sua irmã em Cristo. Desejo uma boa semana em nome de Jesus. E vamos à campanha de oração, ó.